Bom, agora que nós temos uma noção de que a sobrecarga da sobrecarga dos átrios, sobrecarga dos ventrículos, vamos especificar um pouco mais sobre a sobrecarga das câmaras esquerdas. Vamos dar agora nome aos bois, pingos nos is, fechar alguns critérios, revisar alguns que nós já conhecemos. E um critério que sintetiza e que soma uma série de outros critérios para se chegar à conclusão de uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, veja, estou falando do ventrículo esquerdo, ele é os critérios de Runhildt-Estes, em que a gente soma uma série de pontos, que aqui está nessa coluna, nessa primeira coluna, né? Tem de 3 pontos, de 2 pontos e 1 ponto, ok? Nós somamos e se der mais que 4 pontos, no caso 5 ou mais, a gente vai dizer que tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Veja que quanto mais pontos a gente vai somando, mais específico, mais sensível, mais acurácia nós temos. A mesma coisa quando a gente viu sobre esses critérios de Sokolov, critérios de Cornell, existem centenas de critérios que nos ajudam a fechar o diagnóstico de sobrecarga ventricular esquerda. Mas eu vou começar aqui nos critérios de Runhildt-Estes, particularmente falando desse critério aqui. Por mais que não esteja na ordem, na sequência, eu vou falar particularmente desse critério aqui, em que ele considera que a sobrecarga atrial esquerda, a presença de uma sobrecarga atrial esquerda, deve ser levada em consideração, inclusive com 3 pontos, para que a gente feche o diagnóstico de sobrecarga ventricular esquerda, porque uma coisa está muito atrelada à outra. Lembra que a montante, se o ventrículo esquerdo sofre, a primeira câmara a sofrer é o átrio esquerdo. Existem poucas condições em que o átrio esquerdo ele sofre isoladamente sem o ventrículo esquerdo sofrer, como por exemplo na estenose mitral. Mas veja, vamos aproveitar e falar sobre isso daqui. A gente conversou sobre o índice de Morris. O que é o índice de Morris? Vamos ver como está escrito aqui. É o componente final negativo da P. Então lembra que a onda P ela pode ter duas fases, ok? E se eu estou falando de sobrecarga atrial esquerda, eu vou me referir a essa porção, que é o componente atrial esquerdo, que é o componente final, em V1. Lembra que é a derivação que a gente avalia porque a eletricidade está passando, a despolarização está passando de forma perpendicular em V1. E ela tem uma duração maior que 40 milissegundos, ou seja, maior que um quadradinho, e a amplitude maior que 1 milímetro, maior que 0,1 milivolts. Isso faz com que ela tenha mais de 1 milímetro quadrado de área. Então, se dentro dessa deflexão negativa aqui tiver mais de um quadradinho, a gente vai dizer índice de Morris positivo. Tá? De forma resumida, seria maior que um quadradinho. Então veja que aqui ó, eu tenho um exemplo de uma onda P predominantemente negativa, por mais que seja muito pouco predominantemente negativa, ela está quase aplainada, mas a duração pode até estar um pouquinho maior que um quadradinho, mas a amplitude não está, então não tem mais de uma unidade Ascherman. Agora veja essa segunda aqui, ó. Eu tenho uma onda P positiva, normalzinha, e uma onda P negativa que tem mais de uma unidade Ascherman. Portanto, eu tenho uma sobrecarga atrial esquerda. E se eu tenho sobrecarga atrial esquerda, já fecha ponto aí para o critério de Runhildt-Estes. Ok? Vamos falar dos dois próximos, né, que seria a amplitude aumentada, alteração de ST e desvio do eixo no próximo vídeo.